Hallo, hallo, ihr Lieben! Com mais uma aula aqui no nosso delicioso Grupo Elite. A gente hoje vai falar sobre palavras para a gente falar de matemática em alemão. Isso parece bobagem, né? A gente não aprende nunca em lugar nenhum. Mas chega na Alemanha a gente sente falta, sabe? Para falar calcular, calculadora, compasso, régua, né? Palavras simples assim que às vezes no dia a dia aparecem e a gente não sabe. Então hoje eu vou te ensinar a falar essas palavras, tá? Antes da gente começar a nossa aula, queria convidar você a compartilhar, né, sobre o Grupo Elite com amigos, com colegas, etc, né? Se você tem alguém que está aprendendo alemão e que você sabe que tem interesse em alemão e que gostaria de receber aulas gratuitas, fresquinhas, diretamente no celular, eu vou colocar aqui embaixo o link para a pessoa se cadastrar no Grupo Elite e estar aqui no grupo com a gente. Então, eu vou te pedir, por favor, de mandar esse link para 2, 3 pessoas que você sabe que pode se interessar por ter aula de alemão gratuita aqui com a gente. Combinado? Fechado? Então tá. Então agora vamos aprender a falar sobre Mathe. Para falar de matemática, a gente fala Mathe. Mathe é matemática em alemão, tá? Como é que a gente fala equação, né? Aquela primeira coisa que a gente aprende na escola, né? A gente aprende a resolver equações simples. A equação a gente vai chamar de Die Gleichung. Die Gleichung. E por quê, gente? Porque gleich significa igual. Quando a gente fala em equação, não sei se vocês lembram, a gente fala A mais B é igual a 3, né? A mais B é igual a C. Então tem sempre o igual quando a gente fala de equação. Então do alemão vem daí também dessa ideia de igual, equa, né? Esse Gleichung. Quando a gente tem o NG no final, a gente não fala o G, né? Por isso que fica Gleichung. Eu não falo Gleichung, né? Não falo assim. Todas as palavras terminadas em UNG são femininas, então a equação também é feminina, die Gleichung. A gente coloca EN no final para fazer o plural, as equações, die Gleichungen. Em alemão não tem regra, né, para fazer o plural. Cada palavra vai ter a sua, mas todas as palavras terminadas em UNG sempre vão fazer o plural com EN no final, tá? Posso dizer, por exemplo, diese Gleichung ist zu schwierig. Diese Gleichung, diese é esta, e Gleichung, equação. Então, esta equação, diese Gleichung, ist é zu schwierig, zu é demasiado, demais, e schwierig, complicado, difícil. Então, essa equação é complicada demais, é difícil demais, tá? O zu, ele vem sempre antes do adjetivo, né? Em português a gente fala bonita demais, triste demais, feliz demais, calmo demais, pesado demais, né? Em alemão, esse demais vai vir sempre antes. Zu schwierig, zu schön, zu schlecht, etc. Uma coisa importante de você saber é que esse zu, ele tem sempre uma conotação negativa, tá? Então, mesmo que eu fale, por exemplo, zu schön. Zu é demais e schön é legal, bonito, vai depender do contexto, né? Mas se eu digo zu schön, ele é bonito demais, mas é num sentido negativo. É bonito demais para aquilo que eu quero, tinha que ser mais feio. Então, zu tem sempre uma característica negativa, tá? A gente tem o verbo rechnen, que é o verbo calcular, rechnen. Eu posso dizer, por exemplo, kannst du nicht rechnen? Kannst é conseguir, saber, tá? O kannst tem a ideia de capacidade. E du é você, então você sabe, você consegue. Só que aí eu tenho nicht, que é a negação. Você não consegue rechnen, calcular. Para a gente falar da calculadora, né, nós vamos dizer der Taschenrechner. Der Taschenrechner. Tasche é bolso, né, ou bolsa. E Rechner é calculadora, aquilo que calcula. Se você reparar lá em cima, o verbo é rechnen. Se eu tirar o EN e colocar o ER, dá aquilo que faz aquela ação. Se rechnen é calcular, aquilo que calcula é o que? É uma calculadora, né? Por isso eu tenho Rechner com ER no final. O ER no final eu leio como se fosse um azinho, tá? Por isso que fica der Taschenrechner. O plural é igualzinho singular. Na maioria das palavras terminadas em ER, o plural é igual ao singular. Ah, Lúcio, como é que eu vou saber se é calculador ou calculadoras? Pelo artigo. Se o artigo for der, masculino, é singular. Se o artigo for die, todos os artigos no plural são sempre die, é plural. Então, die Taschenrechner são as calculadoras. Então, eu digo, ich habe meinen Taschenrechner vergessen. Ich sou eu. Habe com vergessen lá no final, eu esqueci. É o passado do verbo esquecer. Ah, Lud, o que esse habe está fazendo aí? Isso aí chama perfect, tá? É o passado em alemão. Se você ainda não aprendeu isso, não se preocupe. Se você já aprendeu, habe vergessen, esqueci. Meinen, minha, Taschenrechner, calculadora. Eu esqueci minha calculadora.
Para falar compasso, eu vou dizer der Zirkel. Der Zirkel, palavra masculina. Der Zirkel é o compasso. E o plural? Eita, igualzinho o singular. Só vai mudar o artigo. Se eu disser die Zirkel, são os compassos. Eu posso dizer, mein Vater kauft mir einen Zirkel. Mein Vater kauft mir einen Zirkel. Então, meu pai, kauft é comprar, né? Então, aqui vai ser compra. Mein Vater kauft, meu pai compra, mir, para mim, einen Zirkel, um compasso. Meu pai vai comprar para mim um compasso, né? Muitas vezes em alemão a frase está no presente, mas ela indica um futuro, tá, gente? Vai ser pelo contexto. Aqui poderia muito bem significar, meu pai vai comprar para mim um compasso. E a régua? A régua é das Lineal. Das Lineal é a régua. O plural é die Lineale. Eu coloco o E no final da as réguas. Eu posso dizer, por exemplo, Hanna hat das Lineal heute nicht mitgebracht. Hanna hat com mitgebracht é novamente o passado, né? Do mitbringen, que é trazer. Hat mitgebracht é trouxe. Aludida no seu passado. Não se preocupe, não é o tema da nossa aula de hoje, né? Das Lineal, né? Das Lineal é a régua. Heute, hoje. Só que aqui eu tenho nicht, que é a negação. Então, Hanna hat das Lineal heute nicht mitgebracht significa Hanna não trouxe a régua hoje. O que mais que nós vamos precisar? Nós vamos precisar da área, né? Quando eu falo assim, nossa, qual que é a área desse apartamento? Né? Qual que é o tamanho desse apartamento? Geralmente a gente quer saber da área, né? Qual que é a área desse apartamento? Então eu digo die Fläche. Die Fläche é a área. O plural é com N no final. Die Flächen são as áreas. Eu posso dizer, por exemplo, heute berechnen wir die Fläche von einem Kreis. Heute berechnen wir die Fläche von einem Kreis. Heute significa hoje. Berechnen é calcular. E wir, nós. Hoje, nós calculamos die Fläche, a área, von einem Kreis, de um círculo. Hoje nós calculamos a área de um círculo. Né? No sentido de que hoje nós vamos calcular. Novamente a gente tem aqui o verbo no presente, mas com certeza indica um futuro. Né? Hoje o que nós vamos fazer aqui na aula é calcular, tá? É essa a ideia aí. E por último, e não menos importante, o volume, né? A gente precisa saber qual que é o volume dessa garrafa, por exemplo. Aí eu vou dizer das Volumen. Das Volumen é o volume. E o plural é igualzinho singular, tá? Só coloco o die, muda o artigo. Die Volumen são os volumes. Posso perguntar, por exemplo, was ist das Volumen dieser Flasche? Was ist, qual é, das Volumen, o volume, dieser significa desta, e Flasche, garrafa. Então, qual o volume dessa garrafa? Was ist das Volumen dieser Flasche? E assim você aprendeu. Minha gente, assim você aprendeu um montão de palavras relacionadas à matemática em alemão. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Vou te pedir novamente aí embaixo, ó, depois do texto da aula, tem um textinho para você copiar e mandar para 2, 3 amigos que podem querer aprender alemão conosco. Tschüss! Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tschüss!